à noite, a hora de descansar, de encontrar paz? Ou será? E se o seu refúgio, o seu cantinho de paz, se transformasse em um pesadelo? Essa é a história de Freddy Krueger, a criatura que se esconde nas sombras do sono e transforma sonhos em horrores. Mas preparem-se, porque o que vou contar é ainda mais assustador. Freddy Krueger foi inspirado em eventos reais. Preparem-se para mergulhar no mundo aterrorizante de Freddy Krueger e descobrir a verdade por trás do monstro. Uma história mais assustadora que a própria ficção. Imaginem só, jovens cheios de saúde, indo dormir e nunca mais acordando. Isso aconteceu de verdade, na década de 1970, quando uma série de mortes misteriosas aterrorizou os Estados Unidos. Os médicos, sem respostas, ficaram de mãos atadas. Jovens, principalmente refugiados do Sudeste Asiático, morriam durante o sono, sem nenhuma explicação. Essa tragédia ficou conhecida como Síndrome da Morte Súbita Noturna Inesperada, deixando famílias inteiras devastadas e a comunidade médica perplexa. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. O medo se espalhou como fogo em palha. Ninguém estava seguro, nem mesmo em seus sonhos. Era como se um fantasma estivesse à solta. As notícias chegaram até Wes Craven, mestre do horror, que ficou chocado com a tragédia. A ideia de morrer dormindo, gente, mexeu com a cabeça dele. E se nossos medos pudessem nos alcançar até mesmo em nossos sonhos? Essa pergunta perturbadora se tornou a semente de um novo tipo de terror. Craven mergulhou de cabeça no mistério da Síndrome da Morte Súbita Noturna Inesperada, lendo relatos de famílias, estudando as teorias médicas, mas a causa, essa continuava um mistério. Essa falta de respostas, essa incógnita, foi o combustível para a imaginação de Craven. E se, no fim das contas, houvesse algo mais? Algo sinistro por trás dessas mortes? Da mistura de medo e mistério, da agonia da incerteza, nasceu Freddy Krueger. Ele emergiu das sombras, um ser moldado pelo terror e pela dor, um pesadelo vivo que se alimenta do medo alheio, uma figura monstruosa que assombra os sonhos, invadindo a mente das pessoas quando estão mais vulneráveis. Freddy não é apenas um monstro, ele é o próprio medo personificado, uma entidade que transcende a realidade. Seu rosto desfigurado, como se a vida tivesse lhe pregado uma peça macabra, era a personificação do horror. Cada cicatriz, cada queimadura, conta uma história de sofrimento e vingança. Ele é um lembrete constante de que o mal pode ter muitas faces. E a luva com garras? Aquilo era um prenúncio de morte, um aviso de que a hora estava chegando. As lâminas afiadas, brilhando à luz fraca, eram instrumentos de tortura, projetados para infligir dor e medo. Mas Freddy não era um monstro qualquer. Ele era um predador astuto, sempre um passo à frente de suas vítimas. Ele sabia como manipular seus medos, como transformar seus piores pesadelos em realidade. Ele era a encarnação de nossos piores medos, um bicho-papão que não morria. Não importava o quanto você corresse ou se escondesse, Freddy sempre encontrava uma maneira de te alcançar. No mundo real, ele não podia ser ferido, mas no mundo dos sonhos, Freddy reinava absoluto. Ele controlava o ambiente, distorcendo a realidade ao seu bel prazer, transformando sonhos em verdadeiros campos de batalha. Ele podia torturar suas vítimas, brincar com seus medos, matá-las das formas mais horríveis possíveis.
Cada encontro com Fred era uma luta pela sobrevivência, uma batalha contra um inimigo que conhecia seus piores segredos. E sabe o que era pior? A sensação de impotência, de saber que não havia escapatória. Fred era implacável, e sua sede de sangue nunca era saciada. Se você morresse nos seus sonhos, você morria na vida real. Não havia segunda chance, não havia despertar para um novo dia. Era o fim definitivo. Era o fim da linha. Um destino selado pelo medo. Uma vida interrompida por um pesadelo que se tornou realidade. Freddy Krueger, um rosto nascido do medo, continua a assombrar nossos sonhos, lembrando-nos de que, às vezes, os piores monstros são aqueles que criamos em nossas mentes. Mas a criação de Freddy não se baseou apenas em eventos externos. Ela também foi profundamente influenciada por experiências pessoais e medos internos que Craven carregava desde a infância. Wes Craven se inspirou em seus próprios medos, nas coisas que lhe tiravam o sono. Ele frequentemente sofria de pesadelos intensos que o deixavam acordado à noite, refletindo sobre o que poderia estar escondido nas sombras. Quando criança, Craven foi atormentado por um valentão, um homem de chapéu que o aterrorizava. Esse homem não era apenas uma figura física, mas também uma representação dos medos e inseguranças que Craven sentia na época. Essa figura sinistra ficou gravada na mente dele, como um fantasma que não ia embora. A imagem do homem de chapéu se tornou um símbolo dos terrores noturnos que o perseguiam. Anos depois, Craven viu um homem em situação de rua, olhando para dentro de seu apartamento. Esse encontro inesperado trouxe de volta todos os medos de sua infância, agora intensificados pela realidade adulta. O olhar frio e perturbador do homem o marcou para sempre. A intensidade daquele momento ficou gravada em sua memória, alimentando ainda mais sua imaginação criativa. Esses encontros assustadores, combinados com a tragédia da síndrome da morte súbita noturna e inesperada, deram origem a Freddy Krueger. Craven conseguiu transformar seus medos pessoais em uma figura icônica do terror. Uma mistura explosiva de traumas de infância, medos de adulto e a fragilidade da vida. Freddy Krueger não é apenas um vilão fictício, mas uma manifestação dos pesadelos e ansiedades que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Em 1984, A Hora do Pesadelo chegou aos cinemas e, meu amigo, foi um estrondo. O filme, dirigido por Wes Craven, trouxe uma nova dimensão ao gênero de terror, misturando elementos de horror psicológico com o sobrenatural. O público ficou chocado. Ninguém esperava por aquilo. As cenas aterrorizantes e a atmosfera tensa mantiveram todos na ponta de suas cadeiras. Era um tipo de medo que penetrava profundamente, deixando uma marca duradoura. Freddy Krueger se tornou uma febre, um ícone instantâneo do terror. Com seu suéter listrado, chapéu fedora e a luva com lâminas afiadas, ele rapidamente se destacou entre os vilões do cinema. Seu visual icônico, a risada assustadora e, acima de tudo, a capacidade de invadir os sonhos, o tornaram uma lenda. Freddy não era apenas um monstro físico, ele era uma manifestação dos nossos piores pesadelos. Um predador que atacava quando estávamos mais vulneráveis. Freddy Krueger trouxe algo novo para o terror. Ele introduziu a ideia de que nossos sonhos, um lugar onde deveríamos estar seguros, poderiam se tornar um campo de batalha mortal. Ele não era um monstro distante, ele era um pesadelo real que podia nos alcançar em nossos momentos mais vulneráveis, mexendo com nossos medos mais profundos. A ideia de que ninguém estava seguro, nem mesmo em seus próprios sonhos, era verdadeiramente aterrorizante.
Freddy Krueger nos lembrava que, às vezes, a realidade pode ser muito mais assustadora que a ficção. Ele personificava os medos que todos nós temos, mas raramente enfrentamos. E isso, meus amigos, é de arrepiar. A Hora do Pesadelo não só redefiniu o gênero de terror, mas também deixou uma marca indelével na cultura pop, transformando Freddy Krueger em um ícone que continua a assombrar nossos sonhos até hoje.